Glórias ao Senhor. Muito obrigado, Paizinho, por estarmos na Tua casa, reunidos em Teu nome. Obrigado, Pai, por esse tempo em que nós podemos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado, porque o Senhor já começou a falar conosco. Nós podemos meditar, Deus, nas letras dessas músicas. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos falar contigo. E nós sabemos que o Senhor já está agindo no nosso meio. E pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, e que o Senhor possa realmente nos desafiar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pessoal lá de casa, não se esqueça de partilhar o link da transmissão. É uma forma de nós alcançarmos mais pessoas, não é mesmo? Fazer com que a mensagem do Senhor possa chegar ainda mais longe. Uma das coisas que essa pandemia nos ensinou é que nós não podemos estar limitados aqui ao templo. Nós precisamos sair porta afora e nós precisamos também usar as tecnologias que estão ao nosso dispor. Gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 28 até o verso 30. Mateus 11, 28 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Na semana passada, no domingo passado, nós lemos esse texto e nós falamos a respeito de um convite muito especial que Jesus nos faz. É o convite ao descanso. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Ele convida a ir até Ele, para que possa receber alívio. E nós falamos de 3 pontos. O primeiro ponto é que o convite era de quem? O convite era de Jesus. É o próprio Jesus que faz esse convite: vinde a mim. Nós vimos também que o convite ele era específico para aquelas pessoas que necessitavam de ajuda, pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam sobrecarregadas. O convite não era para aqueles que se acham autossuficientes, para aqueles que pensam que não precisam da ajuda de ninguém. O convite era para aqueles que estavam realmente precisando de alívio, aqueles que entendiam que sozinhos não conseguiam, mas que com a ajuda de Jesus tudo seria possível. E qual era o propósito do convite? O propósito era proporcionar alívio, não é? Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Só que o texto ele continua nos ensinando coisas importantíssimas. Jesus ele não para simplesmente nesse convite para ir até Ele e receber alívio. O texto continua com as palavras de Jesus dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje eu gostaria de falar a respeito desse convite ao descanso mais uma vez. A parte 2 de um convite muito especial que Jesus nos faz. Ele convida a nós irmos até Ele para recebermos alívio, mas aqui Ele trata de outras coisas que nós necessitamos para ter descanso pleno e duradouro. Amém? Uma coisa é recebermos alívio, outra coisa é nós vivermos de uma forma descansada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quer ver? Há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos talvez, nós estávamos fazendo aqui as obras do Lyric Hall. O pessoal que trabalhou intensamente ali lembra disso, com certeza. E nós estávamos na fase final das obras e havia muita poeira. Nós estávamos limpando, nós estávamos levando todo o entulho para fora, para podermos depois jogar no lixo. Nós estávamos pintando e poeira
com cheiro de tinta e essa bagunça toda de uma obra não é uma combinação muito boa para quem é asmático. E eu tenho asma. E os irmãos aqui que estavam na obra devem lembrar como eu estava na fase final das obras. Eu mal conseguia respirar. Eu fiquei mesmo 4 dias em casa, pensando que aquilo ia passar, pensando que eu de uma hora para outra ficaria bem. Nunca usei tanto aquela bombinha, não é, que os médicos recomendam para os asmáticos usarem. Até que chegou uma noite, a Isabela, minha esposa, olhou para mim e falou assim: se você não for hoje para as urgências, você vai morrer. E a gente que está passando por momentos complicados, a gente sabe que é difícil, não é? Mas a gente nunca pensa no pior. A gente acha, vamos passar, vamos, não é, conseguir superar, nós vamos sobreviver, amanhã vai ser melhor. O certo é que eu não melhorava, eu só piorava, ao ponto de ela chegar e falar isso para mim. Era mais ou menos umas 10 e pouco da noite, eu falei, ok, vamos para as urgências. Eu cheguei nas urgências, contei o meu caso para a senhora, mal podendo falar, e ela pensou, ok, fica aí, espera mais um pouquinho na triagem, aguarda e tal. E chegou uma hora que eu olhei para ela e fiz assim, já não consigo respirar. E aí ela falou lá com as pessoas lá dentro, me mandou para aquela salinha do lado ali, né, no hospital, nas urgências, e já uma enfermeira veio fazer os primeiros atendimentos, né, tirar a pressão, aquela coisa toda, já me deu lá um comprimido para que os meus pulmões começassem a trabalhar e eu conseguisse respirar com uma certa facilidade. O certo é que eu entrei lá para o hospital, o médico me atendeu, já me deu 6 comprimidos de cara, aqueles comprimidos para que, né, os brônquios possam se dilatar e o ar comece a entrar, e eu, né, pudesse respirar novamente. E começaram os testes, as análises, e depois de algumas horas mais 6 comprimidos, e depois de algumas horas mais 6 comprimidos, e pela manhã eu conseguia respirar com alguma normalidade. E eu pensei que ia embora. Depois disso o médico falou, de maneira nenhuma, você vai ficar aqui em observação, talvez até amanhã. E de tanto em tanto eles vinham com um aparelhinho que eu precisava soprar para ver até onde aquilo ia, para medir a força dos meus pulmões. E eu fazia toda a força do mundo e aquilo não andava, aquilo não ia para frente. O médico falou, não, você vai ficar por aqui. E mais comprimidos, e mais medicação. E no final daquele dia eu pude ir para casa. Fiquei uma noite e um dia inteiro e fui para casa. Eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes nós estamos aflitos e nós vamos à procura de auxílio. Nós vamos à procura de alívio imediato. É ou não é? Aquela noite, muito provavelmente, eu morreria mesmo. A coisa estava muito feia. Eu passei 4 dias muito ruins e precisei do alerta da minha esposa para ir procurar alívio aonde? Aonde nós geralmente encontramos alívio, que é no hospital, quando nós temos um problema de saúde. E eles proporcionaram esse alívio que eu precisava. Só que a caminhada termina aí? A caminhada não termina aí, porque se eu voltasse aos meus padrões antigos, se eu voltasse à minha vida como ela era naquela altura, talvez depois de uma semana, depois de um mês, eu deveria voltar lá no hospital novamente para receber aquela carga de comprimidos, esteroides, né, que abrem os pulmões para que você consiga respirar melhor, receber alívio mais uma vez. O que Jesus está falando aqui para as pessoas? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que eu fui fazer no hospital? Eu fui buscar alívio, não foi? E eles proporcionaram esse alívio imediato que eu precisava. Mas depois, eles me encaminharam para o meu médico de família, o meu DP. E aí o meu DP disse, você vai precisar fazer um tratamento contínuo para que essas crises não aconteçam mais. E aí, 2 anos e pouco, quase 3 anos se passaram, eu continuo sendo acompanhado pelo DP e de tanto em tanto estou lá tomando medicamentos para controlar, para que eu não possa ter mais aquelas crises. Eu recebi alívio, mas depois eu tive que continuar um tratamento para ter o descanso necessário na minha vida. De lá para cá, está tudo controlado, tenho respirado bem, não tenho tido mais crises. De tanto em tanto eu recebo uma ligação do médico, perguntando se eu preciso de mais comprimido, se eu preciso de mais bombinha, se eu preciso, não é, de alguma coisa. Antes da pandemia mesmo me ligaram.
olha, você passa na farmácia mais próxima lá e pega os medicamentos que nós estamos enviando, porque agora não vamos poder ter mais consultas, então você vai ter que já ter tudo preparado para evitar as crises. Estão me fazendo entender? Eu precisava de alívio e os médicos no hospital, nas urgências, me proporcionaram esse alívio. Mas depois eu precisava passar por um tratamento, sendo sempre acompanhado pelo médico, para poder viver descansado, sem me preocupar com aquele problema, com aquela doença, com essas, mazelas que às vezes nos tiram a paz e podem nos custar a vida. O que Jesus faz aqui? Ele convida você ao alívio. Vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, quem entende que precisa, e eu vos aliviarei. Mas aí Jesus, ele vai um pouquinho mais à frente, ele vai um pouquinho mais a fundo, e ele diz assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você pode receber alívio todas as vezes que você vai a Jesus, mas se você não permanecer nele, você nunca terá descanso duradouro. O primeiro ponto que nós precisamos observar aqui nesse texto é que nós precisamos nos submeter à autoridade de Cristo. Nós precisamos tomar esse jugo que Jesus nos oferece. E tomar o jugo não é para qualquer um, é para aquele que está disposto a obedecer. Não é? Eu poderia me recusar a ir para o DP, para o médico de família. E aí, de tanto em tanto, eu teria minhas crises, eu teria que ir de novo buscar alívio. É o que muita gente tem feito, é o que muita gente está fazendo. Não quero nada com Jesus, mas quando eu preciso, eu vou até Jesus. Eu não quero compromisso com Jesus, mas quando eu preciso, está lá Jesus para me aliviar. Eu não quero ser acompanhado por Jesus, mas quando eu preciso, Jesus me alivia. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade e nos submeter à autoridade de Cristo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou o arado. Se trata, portanto, de uma sujeição imposta por força ou autoridade, um vínculo de submissão e obediência. Todos sabem o que é o jugo? Uma canga, aquelas coisas de madeira que se coloca no pescoço do boi para direcioná-lo no trabalho. O jugo, ele é de imensa importância para um cristão. Do mesmo jeito que é de imensa importância para o boi quando trabalha, porque permite a ele completar a tarefa e realizar a obra de forma mais inteligente, simples e eficaz. Tem muita gente que quer fazer a obra do Senhor, mas quer fazer por conta própria. Não vai fazer de forma inteligente, não vai fazer de forma eficaz e não vai fazer de uma forma fácil. Tudo vai parecer custoso. Da mesma forma que era para mim custoso subir uma escada, da mesma forma que era para mim custoso, jogar futebol, porque eu estava com dificuldade para respirar, tudo era custoso, até mesmo dormir era custoso. Mas com o jugo de Jesus e me submetendo à autoridade dele, sendo acompanhado por ele, estando com ele, perto dele, recebendo dele aquilo que eu preciso, tudo se torna mais simples e mais eficaz. Além de nós fazermos as coisas de uma forma mais inteligente, porque a gente está aprendendo dele, não é mesmo? O jugo de Jesus tem a ver com submissão e obediência a ele, pois o homem sempre será escravo de algo ou alguém. Não se engane de pensar que se você não está subjugado a Jesus ou debaixo da autoridade de Jesus, você é livre. Mentira. Você é sempre escravo de uma outra coisa, não é? E essa coisa, quando a gente olha para a Bíblia, se chama pecado. E esse outro alguém, quando você olha para a Bíblia, se chama Satanás. Queira ou não queira, ou você está sob o jugo de um, ou você está sob o jugo de outro. Ou você está sob a autoridade de um, ou sob a autoridade de outro. Ou você se submete à autoridade de Cristo, ou você continua preso ao pecado e nas garras de Satanás. O jugo do pecado escraviza, mas o jugo de Jesus liberta. O jugo do pecado mata, mas o jugo de Jesus dá vida. O jugo de Jesus não é pesado, ao contrário, proporciona propósito, direção e fortalecimento. Você pode ir de tanto em tanto até Jesus, ele vai sempre te aliviar. Mas o convite dele não para no vinde a mim e receba o alívio. O convite de Jesus vai além e diz: tome o meu jugo sobre você e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí sim você vai achar descanso para a sua alma. Você quer descanso duradouro, descanso verdadeiro?
não é? Você quer esse descanso para a sua vida, que além de fazer com que você não precise ir de tanto em tanto para receber alívio, você agora tem propósito e você entende o porquê você está aqui nesse mundo, só indo até Jesus e permanecendo. Como eu falei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Recebendo esse jugo que Jesus oferece e se submetendo à autoridade dele, você estará debaixo das asas do Senhor, você estará habitando no esconderijo do Altíssimo, e aí você descansa à sombra do Onipotente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, eu estou descansado, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da pobreza, mesmo no meio do desemprego, mesmo no meio de guerras, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de injúria, difamação, mesmo no meio de pessoas malignas, eu estarei descansando no Senhor. Amém? É tão bom saber que basta eu me submeter a determinadas coisas, eu estarei descansando, ao invés de eu descuidar dessas coisas e estar sempre procurando auxílio, sempre procurando ajuda, sempre procurando alívio. Faz quase 3 anos que eu vou de vez em quando no DP, mas eu vou tranquilo e volto tranquilo, ao invés de ir nas urgências como eu fui, de uma forma que eu estava totalmente angustiado e desesperado, que eu cheguei a me apoiar no balcão lá da recepção e fazer assim para a mulher, porque eu já estava passando dessa para melhor, que a gente passa dessa para melhor, né? Nós somos cristãos, nós vamos direto para o Pai. E aí somente quando ela viu o meu desespero, ela me encaminhou lá para a triagem e já veio a enfermeira. Então, o convite é ao alívio, mas também ao descanso. Primeiro ponto, submeta-se à autoridade de Jesus. Tome esse jugo sobre si. Segundo ponto, torne-se discípulo dele. Olha o que ele diz: aprendam de mim. A gente aprende de todo lado, de todo jeito, com todas as pessoas. E muitas vezes nós aprendemos as coisas que não são boas, as coisas que não nos proporcionarão, não é? Algum tipo de situação melhor na vida. Às vezes nós aprendemos coisas que não acrescentam, que não edificam. Às vezes nós nos espelhamos em pessoas que não são bons exemplos para nós. Jesus está dizendo: olha, aprendam de mim. É um convite para nós nos tornarmos discípulos dele. Por quê que ele convida a gente a aprender dele? Porque ele é manso e ele é humilde de coração. Se você é um discípulo de Jesus, você já aceitou estar debaixo da autoridade dele, e você agora é um discípulo dele, você precisa fazer aquilo que Jesus fazia, você precisa falar o que ele falava, você precisa se comportar como ele se comportava. Não tem como nós dizermos que somos discípulos de Jesus e fazermos tudo ao contrário do que Jesus fazia. Ele era manso e humilde, eu sou uma pessoa irritada e irada. Que discípulo eu sou? Não é? Você pode argumentar: mas eu estou aprendendo dele. Com certeza, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, não é? As pedras em que nós tropeçamos, mas nós precisamos crescer a cada dia nessa graça e nesse conhecimento do Senhor. Eu não posso ser como eu era há 1 ano atrás, eu não posso ser como eu era há 2 anos atrás. De maneira nenhuma eu posso ser como eu era quando eu me converti. Eu tenho que estar sempre melhorando, sempre me tornando mais parecido com Ele. Jesus nos chama para uma vida de discipulado, para aprender dele, porque Ele é manso e humilde. Jesus não tem o propósito simplesmente de nos salvar, simplesmente de nos aliviar. Ele tem o propósito de nós nos tornarmos parecidos com Ele. Por isso que Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantas vezes você já ouviu até mesmo líderes, até mesmo pastores, pregadores da palavra dizendo: não olhe para mim, olhe para Jesus, porque eu sou pecador, eu sou falho. Todos somos falhos, todos somos pecadores, mas é meu dever como discípulo me tornar parecido com o mestre, não é mesmo? Então as pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Jesus em nós. Um jeito de você medir o seu crescimento cristão é se fazendo uma simples pergunta: as pessoas veem Jesus em mim? Porque se elas não veem, o meu discipulado, ele está um pouquinho atrapalhado. O mestre está sempre certo, ele tem sempre coisas boas para nós, mas talvez eu, como discípulo e aprendiz, não esteja me empenhando, não esteja me esforçando,
talvez eu não esteja tão interessado no aprendizado, talvez eu não esteja crescendo do jeito que eu estou me enganando, não é? Achando que estou. Então, Paulo falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo e as pessoas têm que ver Jesus em nós. Os maridos aí têm que perguntar, será que a minha esposa vê Jesus em mim? As esposas têm que perguntar, será que o meu esposo vê Jesus em mim? Os filhos têm que perguntar, será que os meus pais veem Jesus em mim? E os pais têm que perguntar, será que os meus filhos veem Jesus em mim? Nós compartilhamos na escolinha, né, Felipe, esses dias, que as pessoas às vezes elas ouvem com os olhos. Porque a gente fala, mas aquilo que elas estão vendo, será que condiz com aquilo que a gente fala? Não é? Todas as pessoas estão nos vendo e também nos ouvindo, mas muitas vezes o nosso discurso é um e a nossa atitude é outra. E às vezes o discurso é de discípulo, é bíblico, a atitude ela não é de discípulo, é de multidão, e às vezes até mesmo de fariseu. Não é? O discipulado ele exige sacrifício. Jesus diz em Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Será que a gente está disposto a tomar a nossa cruz? A aceitar esse discipulado? A largar tudo e seguir Jesus? Porque no discurso é bonito, é ou não é? Eu largo tudo por Jesus. Mas aí, quando alguém nos persegue, como é a nossa atitude? Quando alguém nos difama, como é a nossa atitude? Quando nós perdemos o emprego, como é que é a nossa atitude? Quando existe algum tipo de abandono por causa de Jesus, como é que a gente reage? Quando alguém da nossa família discorda da opção que nós tomamos de seguir Jesus, como que a gente se posiciona? Não é? No trabalho, quando descobrem que somos cristãos e começam a nos perseguir, a nos fazer a cama, a tentar nos prejudicar, como é que a gente se posiciona? Não é? Em países que há perseguição, quando a nossa vida está ameaçada, como é que a gente se posiciona? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é possível que aconteça. Jesus disse que nós teríamos aflições e porque seríamos seus seguidores, as pessoas muitas vezes elas não simpatizariam muito conosco. A gente ora para sermos como a igreja primitiva, que caiu na graça das pessoas, que era simpática e que atraía as pessoas a si mesmo. Mas isso não é por causa de mim e de você, é por causa do agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós, e naquele caso também na vida da igreja. O verdadeiro discípulo é aquele que compreende que encontrou algo muito mais precioso do que qualquer outra coisa na vida, e ele resolve deixar tudo para trás para seguir ao seu mestre. Jesus não chama para seguir regras, mas para seguir a sua pessoa. Ele é a própria palavra de Deus, ele é a própria vida, ele é o único caminho que leva até o Pai. Por isso ele exorta a colocarem os olhos nele. Aprendam de mim. E se nós encontrarmos pessoas que imitem a ele, que são parecidas com ele, a gente pode também aprender com essas pessoas. E existem muitas pessoas que são sérias, compromissadas, pessoas que a gente vê Jesus nelas. Claro que aprendemos com ela também, né? Ou com elas. Mas, em último lugar, nós colocamos o olho nele. Ele é o nosso professor manso e humilde. Ele não se impacienta com os que demoram para aprender. Não é intolerante com aqueles que erram. Não se exalta com aqueles que tropeçam e caem. Eu vou ler de novo. O Senhor é o nosso professor manso e humilde. Não se impacienta com os que demoram para aprender. Não é intolerante com aqueles que erram. Não se exalta com aqueles que tropeçam e caem. Ele não oprime, ele não maltrata, ele não condena. Ele liberta e ele perdoa. Amém? Por que a gente precisa aprender dele? Porque ele não oprime, ele não maltrata, ele não condena. O discípulo do Senhor não oprime, não maltrata e não condena. O que o Senhor faz? Ele liberta e ele perdoa. O que a gente faz? A gente perdoa e a gente conduz as pessoas até ele para receberem a libertação que elas necessitam. Amém? Mateus 12, 20 diz, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Aleluia, o Senhor não é desses. O Senhor, ele restaura, ele levanta. A Bíblia diz que do pó ele ergue o necessitado e do monturo ele levanta aquele que passa por dificuldade. Tem uma tradução que diz que ele levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado. O Senhor está sempre disposto a fazer como ele fez com Pedro.
tirá-lo da sua situação difícil e de desespero, e nunca afundá-lo cada vez mais. Primeiro ponto que falamos então, submeta-se à autoridade de Cristo. O segundo ponto, torne-se um discípulo de Jesus. E o terceiro ponto, seguir a Jesus não é um peso. Segui-lo não é um peso. Pode parecer contraditório, não é? Quando a gente fala assim, e se começarem a perseguir você, o que você faria? E se sua vida estivesse em risco, o que você faria? Se no trabalho te despedissem por ser cristão, o que você faria? Mas se na sua família houvesse problemas por você ser cristão e se posicionar a favor do evangelho, o que você faria? Parece um peso, não parece? Mas na verdade não é. Na verdade, a gente nos posicionando em todas essas situações e continuando firme, seguindo ao Senhor, sendo parecidos com Ele e o imitando, nós receberemos esse descanso que precisamos. Às vezes as coisas parecem contraditórias, mas é desse jeito mesmo. Ele promete, tome o meu jugo e aprendam de mim, não é? Aceite esse desafio de se colocar sob a autoridade dele e aprendam dele se tornando discípulos, porque ele é manso e humilde. Quantas coisas benéficas aconteceriam em nossa vida pelo simples fato de sermos mansos e humildes. Eu sonhei essa semana e compartilhei com a Isabela. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava provocando uma briga e no fim das contas eu estava brigando mesmo, de socos e pontapés. E sabe o que eu tirei de lição desse sonho? Como era eu antigamente e como eu não posso ser hoje. Hoje eu tenho que ser manso e humilde, certeza absoluta que eu não me meto em encrenca e também não causo problema para ninguém. Pelo simples fato, não é, de eu ser uma pessoa mansa e humilde, eu não vou arranjar problema com ninguém, eu não vou agredir ninguém, eu não vou ofender ninguém, eu vou dar bom testemunho e eu certamente abrirei a porta do reino para as pessoas poderem vir atrás de mim. Agora, se eu fizer tudo ao contrário, essa porta vai ser fechada e vai ser colocada uma barreira entre eu e as pessoas e elas não vão querer esse Jesus, porque se esse Jesus não muda nem minha vida, por que ele mudará a vida delas? Não é? Mas ao mesmo tempo a gente olha para a palavra e a gente vê que não é um peso segui-lo. Olha o que ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave é um jugo que serve para o propósito para o qual ele foi feito. Ele é fácil de levar, ele é gentil, ele é agradável. A palavra suave significa adequado, bem adaptado. O jugo de madeira que nós falamos, né, que os bois usavam, era feito sob medida. Ele tinha que se adequar bem, se ajustar bem. Márcio, o seu jugo não é igual ao meu jugo. Da mesma forma que o jugo feito para um boi não servia em outro boi. Filipe, o seu jugo é um, o meu jugo é outro. Ele é bem adaptado para você, ele é bem adaptado para mim. Ele cai bem. Por isso que às vezes a gente olha para alguns cristãos e a gente fala, eu no lugar dele não conseguiria. Sim, porque o teu jugo é um e o jugo dele é outro. O Senhor, ele adapta para cada pessoa de acordo com aquilo que ele tem para ela e do propósito que ele tem para ela e do jeito que ele moldou ela para ser. O jugo que o Senhor tem se encaixa perfeitamente em cada um de nós. E esse jugo não é pesado e traz consigo felicidade, descanso e realização. Aleluia! Esse jugo traz felicidade, descanso e realização. O fardo não é pesado. Da mesma forma que o jugo não é, o fardo também não é. Pois na presença do Senhor há deleite e alegria. E ele disse que o fardo dele é leve. Jesus usa a palavra fardo, que é uma carga, a fim de contrastar com os preceitos dos fariseus, que ele dizia, olha, os fariseus falam, mas não fazem. Eles falam para carregar, mas eles não carregam. Eles impõem religiosidade na vida das pessoas e fazem essas pessoas sucumbirem. Mas não deve ser assim, porque as coisas do Senhor, elas são leves. O Senhor toma o nosso peso e Ele nos entrega uma coisa que é fácil de carregar. Segui-lo não é um peso, ao contrário, Ele proporciona alívio e descanso. Os deveres que Ele exige de nós são fáceis. Existe uma tradução que fala isso. E os deveres que Ele exige de nós são fáceis, ao contrário do que muitos acreditam. Você mesmo talvez já orou assim, Senhor, é tão difícil. Senhor, está tão complicado. Senhor, está tão pesado.
Você, às vezes, testemunhando de Jesus para outros, você também falou essas palavras para a pessoa e você desanimou ela achando que estava animando, não é mesmo? Eu gostaria de contar uma historinha para nós fecharmos esse terceiro ponto, que eu acho que resume bem isso. Eu me lembro de ter visto um documentário na casa da minha sogra, quando eu namorava a Isabela ainda, faz tempo. E era um documentário sobre animais na África. E aqueles africanos que moram no deserto, não é, com pouca chuva, com pouca comida, eles têm que dar os seus jeitos para conseguir, não é, encontrar alimento e também encontrar água. E aí o que eles faziam? Eles colocavam um pouquinho de açúcar num buraco, num tronco de uma árvore. E aí eles ficavam escondidos à espera dos macacos. Os macaquinhos vinham, não é? Talvez sentindo o cheiro do açúcar, e aí eles colocavam a mãozinha no buraco, só que a mão ela entrava assim, ó, e ela só saía assim. E aí quando o macaco colocava a mão, pegava o açúcar, ele tentava tirar a mão, ele não conseguia. Agarrando o açúcar, a mão ficava maior que o buraco, e ele ficava lá preso. Se ele soltasse o açúcar, ele tirava a mão e fugia. Mas ele ficava tão preso à ideia de não perder o açúcar, que ele não soltava, e aí ele ficava preso. Aí o africano vinha, amarrava ele, pegava ele, dava mais açúcar, ele comia. Quando você come muito açúcar, você fica com sede. E aí soltava o macaquinho, e o macaquinho ia doido à procura de água, e o africano ia seguindo ele. E o macaquinho encontra sempre água. Os animais são tremendos. E aí ele ia lá na fonte, lá no riachozinho, no meio das cavernas, e o cara seguia ele. Encontrei água, maravilha, tchau macaquinho, muito obrigado. O que ele fez? Ele proporcionou uma situação em que o macaco ficou tão vidrado em algo que ele queria, que ele não conseguiu se desfazer daquilo que ele queria, e assim ele foi enganado, foi preso e serviu para o propósito daquele homem. Da mesma forma acontece conosco. Às vezes a gente não quer largar aquilo que a gente quer tanto. Às vezes nós não seguimos Jesus de perto e achamos que é tudo pesado, porque a gente está com a mão cheia de açúcar, preso numa situação em que Ele está dizendo para nós: solta, filho, o que eu tenho para você é muito melhor que isso. É a liberdade, para viver fazendo o meu propósito, mas sem um jugo pesado, sem uma coisa que te prende, que te oprime. O Senhor, Ele nos liberta. A Bíblia diz assim, Mateus 13:44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que o homem fez? Ele encontrou, da mesma forma que o macaquinho encontrou açúcar, esse homem encontrou um tesouro escondido num campo. Mas esse homem não ficou agarrado àquilo que ele tinha. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo, vendeu e foi lá comprar aquilo que ele queria e que ele entendia que ia trazer o que ele esperava da vida. Ele vendeu e deixou tudo para trás, aquilo que não importava mais, porque ele encontrou algo melhor. Ele encontrou um tesouro escondido num campo, que Jesus compara com o reino de Deus. Quando a gente entende que aquilo que a gente encontrou em Cristo é muito melhor que tudo aquilo que a gente deixou para trás, a gente consegue viver descansado. Segui-lo não é um fardo, porque nós encontramos um tesouro escondido num campo, e a gente deixa tudo para trás, adquire esse tesouro, que é o Senhor na nossa vida, esperança da glória para cada um de nós, e a gente vive de uma forma descansada, recebendo alívio e agora recebendo o descanso. Para concluirmos, a nossa vida é cheia de desafios e descobertas. A nossa vida é cheia de trabalho e cheia de fadiga. Ela é recheada de tristezas muitas vezes, decepções, lutas, mas com Jesus no comando, certamente ela será segura. Ele não nos promete uma viagem sem tribulações, não é? Sem turbulência, mas Ele nos promete um pouso seguro, uma chegada segura. Nós teremos propósitos, nós teremos contentamento, teremos preenchimento. Nele nós acharemos descanso, alívio para as nossas cargas físicas, mentais e morais. Nele encontraremos alegria em meio à angústia, frustrações e decepções. Nos seus braços nós seremos sempre bem recebidos, nós estaremos sempre aconchegados e nós seremos inundados de graça, mesmo quando enfrentarmos perseguições e rejeições. Na sua presença receberemos força para enfrentar as tentações e experimentaremos perdão
em toda e qualquer situação. Perdão que desata as amarras que nos oprime e nos escraviza. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: o diabo oprime, Jesus liberta. O pecado cansa, Jesus, ele alivia. O mundo decepciona, Jesus encanta. Aleluia. A vida massacra, Jesus conforta e salva. A vida sem ele não é vida, mas é uma história fascinante de descoberta, de entrega, de propósito, quando a gente decide viver por ele. Aceite esse convite hoje. Não vá a ele só para receber alívio. Aceite o jugo dele. Viva debaixo dessa autoridade. Aceite o desafio de se tornar discípulo e aprenda a ser manso e humilde. E aí sim, você entenderá, não é? Que isso não é pesado, porque o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, nós iremos orar. Pai,